tudo que eu li no mês do Halloween, que não foi muito, e tudo que eu quero ler no mês de novembro, que também não vai ser muito. Oi, gente, eu sou a Cal e hoje nós vamos falar de leituras, tudo que eu li no mês do Halloween, no mês de outubro, e tudo que eu quero ler em novembro. Deixa eu só contextualizar vocês primeiro. Eu não tô lendo quase nada, eu tô lendo a passos de tartaruga. Então, eu li só o básico em outubro, e aí em novembro eu coloquei pouquíssimos livros, porque eu acho que eu vou ler só o básico em novembro também. Então, só explicando pra vocês mesmo, porque vocês estão acostumados, eu acho, aí com minhas TBRs, que são gigantes, né? Com 300 livros. E aí aqui a gente vai dar uma maneirada, tá bom? Vamos colocar a mãozinha na consciência. Vamos começar pelos livros que eu li em outubro, começando por A Casa Assombrada. Esse querido aqui foi 4 estrelas, tá? E ele foi o livro do Encalhado, que tinha a minha lista de 12 livros encalhados pra ler no ano, né? Ele era um desses livros. Ele foi 4 estrelas, ele foi bem legal. Como ele é mais velho, eu não sei se houve ali uma inspiração do autor de O Massacre da Família Hope, mas eles são muito parecidos. Só que O Massacre da Família Hope é muito mais frenético e tem muito mais plot twist, tem muito mais coisa acontecendo do que em A Casa Assombrada. Aqui a gente vai ter uma jovem, Elisa, se eu não me engano o nome dela, que ela acaba de perder um parente muito importante e ela vai trabalhar nessa casa aqui, que é longe de tudo que ela viveu, longe da cidade que ela mora, que ela conhece, mas ela vai lá para trabalhar. E para ser governanta, para cuidar das crianças da casa. E chega lá, tá literalmente só as crianças, não tem mais ninguém. Não tem nenhum adulto responsável, não tem nada. Tá ela, as crianças e a casa. E ela pergunta pras crianças, ela pergunta pro cara que carrega ela ali não sei se é carroça, charrete, que já acho que é. E ninguém dá uma resposta certa. São sempre as respostas vagas que eles falam pra ela. E, enfim, ela tem que ir por conta, descobrir o que aconteceu com os pais dessas crianças, o que aconteceu com essas crianças, que são meio esquisitas. Tudo é muito esquisito, a casa é muito esquisita, o ambiente é muito estranho, e ela tá por conta, e aí ela vai descobrir que tem muita coisa por trás dessa situação aqui, não é só uma casa e crianças, tem algo muito mais sobrenatural por trás disso tudo. Então, se você conhece o Massacre da Família Hope, tem praticamente a mesma vibe. Mas eu achei, até porque o Massacre da Família Hope foi meu favorito ano passado, então eu achei bem melhor que esse aqui. Mas esse livro é muito bom, tá? Muito bom mesmo, eu gostei. Só achei que faltou algo ali, faltou mais uma emoção. Não é tudo aquilo, mas foi um livro bem legal, bem ok, foi 4 estrelas. Minha segunda leitura do mês foi O Bebê de Rosemary. Esse aqui foi minha leitura do mês com a Ana, nosso clubinho de 2. E esse aqui também foi 4 estrelas, tá, gente? Esse aqui eu li com muita expectativa. Muita expectativa mesmo, bastante. E aí não supriu todas. Eu gostei bastante, dei 4 estrelas também. Mas eu achei que faltou algo muito grandioso ali, que eu esperava que tinha nesse livro. Eu nunca assisti a adaptação, inclusive eu tô pra assistir a adaptação depois que eu li o livro, então eu não conhecia direito a história. Eu conhecia o básico da história, que praticamente todo mundo conhece, que é a Rosemary, ela tem um bebê. E aí eu fui esperando muita coisa e não recebi tudo isso, principalmente no final. O final foi o que mais me desapontou, porque é um livro curto, é um livro rápido, frenético, mas o final, gente, assim, eu brochei. Eu ia dar até menos estrelas, mas como o livro em si foi muito bom, eu dei 4 estrelas, mas assim, eu esperava muito mais do final. Então aqui a gente tem a Rosemary e o marido dela, que eu acho que é Guy, o nome dele, não lembro. E eles se mudam para um apartamento, eles compram esse apartamento de uma senhorinha que faleceu. Eles compram um apartamento, só que aquele lugar que eles moram já tem uma fama de muitas coisas ruins acontecerem ali. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eles acham que é só uma mera coincidência e vão morar para lá. Lá eles vão conhecer um casal de idosos que querem acolher eles, cuidar deles, e a Rosemary é louca para ter um bebê. Então ela finalmente engravida, e aí esse casal acolhe eles, fica cuidando deles, mas já tem algumas coisas meio esquisitas acontecendo, e começam a acontecer coisas mais esquisitas, principalmente dentro do casamento dela. Isso aqui também me incomodou um pouquinho, porque parece que ninguém percebe, só ela percebe, parece que tudo coopera pro mal se dar bem, então assim, mas não foi nada muito que me incomodou também, assim, nossa, meu Deus, odiei, não. Mas o final, sabe, eu esperava muito mais do final. Então, por isso que ele não foi 5 estrelas. Mas ele foi muito bom, ele foi um livro, uma boa experiência de leitura e eu preciso assistir a adaptação. Minha terceira leitura do mês do Halloween foi O Mal Nosso de Cada Dia. Esse aqui também estava na minha lista de
encalhados do ano e ele era o último, ou seja, nós estamos entrando em novembro e eu já li os 12 encalhados do ano. Tô muito feliz, vou fazer um vídeo só falando sobre eles. Mas esse aqui era o último e eu queria muito ler ele em outubro, porque pra mim ele tem a vibe de Halloween, e eu consegui ler. Ele foi 13 estrelas e eu vou explicar o porquê. Então aqui a gente tem o Arvin, eu acho que é assim que fala o nome dele. Ele é uma criança que sofreu muito, gente, assim, trauma atrás de trauma esse querido sofreu. Então aqui vai contar a história dele, mas vai contar a história do pai dele, como que o pai dele conheceu a mãe dele, e como que aconteceu tudo a infância dele, até onde ele tá atualmente. Se eu não me engano, ele tem 17 anos, aonde se passa a história atualmente. É uma história de terror com um teor igreja, com coisas assim de igreja. Então envolve bastante essas coisas, sabe? Então ele é muito bom, é uma história que desde o começo até o final tem uma atmosfera pesada, é uma coisa que você vê que tá um negócio tenso ali, e sempre tá acontecendo umas coisas muito estranhas, principalmente, acho que a parte que mais me pega na história é a parte do pai dele, quando ele é pequeno ainda, sabe? Algumas coisas com essa parte de religião. Então, assim, é um livro bom, é uma história boa, tem muita coisa acontecendo ali, mas é muito devagar. É muito assim, sabe? Não é um terror que vai ter bicho, que vai ter monstro, não. Aqui é aquele terror que, sabe, quando o pior monstro é o ser humano aqui, é esse o caso. Mas é uma questão que, tipo, faltou algo também, sabe? Faltou uma emoção, faltou alguma coisa. E aí eu fui assistir a adaptação, porque eu já tinha assistido a adaptação dele há muitos anos quando lançou. Inclusive, eu achava que era de 2022, é de 2020. O nome do livro é O Mal Nosso de Cada Dia, e a adaptação é O Diabo de Cada Dia. E aí eu fui assistir a adaptação. Eu gosto muito da adaptação por causa dos atores. Então, o principal aqui, que é o Arvin, é o Tom Holland, que é o principal, que é o menino. Então é bem legal, eu gosto. E eu acabei gostando sim mais do filme. Por quê? Porque o filme muda algumas coisas, principalmente o final. O filme altera algumas coisas. Inclusive, eu assisti com meu marido e ele perguntou, vai ter continuação o filme? Porque a adaptação do livro não tem continuação até onde eu sei. Mas tem um final aberto, porém melhor que esse. Então, assim, eu gostei mais da adaptação, eu fui assistir, eu gostei mais, sabe? Foi mais elaborada, teve algumas mudanças ali que foi para melhoria, porque se fosse igual o livro ia ser muito devagar. Tipo, nada acontecendo, sabe? Acontece, mas assim, passo de tartaruga, algumas coisas meio desconexas que algumas pessoas não vão entender. Tipo, você tem que ler de novo pra você entender, sabe? Então, isso é um pouquinho chato. Tem que estar com vontade de ler pra você continuar a leitura, que foi o meu caso, né? Então, assim, achei a adaptação melhor, não incrível, mas melhor que o livro. E o livro foi 3 estrelas pra mim. Mas valeu muito a experiência de leitura. Eu sempre fui louca pra ler esse livro. Valeu a experiência de leitura. Valeu, sim, conhecer essa história, o livro, né? Porque, igual eu falei, tem coisas diferentes do filme. E, enfim, valeu muito a pena. Eu gostei, sim. E eu recomendo se você tiver um pouquinho de paciência pra ler, ele não é um livro grande. E a última leitura do mês, mas não menos importante, foi Gótico Mexicano, que inclusive eu terminei faltando 2 dias pro mês acabar. Então terminei assim a tempo, né? Esse aqui foi 4 estrelas, tá? Então aqui a gente tem a personagem Noemi, que a prima dela casou há pouco tempo, e o pai dela faz ela ir visitar essa prima longe, distante, lá no meio do mato, enfim, bem recluso, porque o pai dela recebeu uma carta dessa prima dela, bem esquisito. O nome da prima dela é Catalina. Eu fui ler aqui porque eu queria lembrar. E aí ela vai até lá pra descobrir o que tá acontecendo, que ela mandou uma carta muito bizarra e ninguém consegue ver ela, ninguém tem contato com ela, então ela vai lá tentar descobrir o que tá acontecendo. E chega lá, a prima dela é outra pessoa, totalmente diferente, totalmente ao contrário do que ela conheceu e viveu a vida toda com aquela prima. E ela vai começar a descobrir o porquê. E mais um livro com casas esquisitas. Eu gosto de uma casa esquisita, gente. Aquele ali, né, é a Casa Assombrada. Esse aqui, mesma vibe de casas. A casa tem muita influência em cima deles. Então, é um livro sobrenatural, sim, tá? Que envolve a casa também. Coisas sobrenaturais, coisas acontecendo, mexendo com o psicológico dos personagens. Então, assim, é muito bom. Gente, vamos lá. Por que eu me dei 5 estrelas? O final, eu amei. Amei o final. Começar a falar do final. Eu amei, porque eu fiquei com muito medo de ser um final ruim. Eu fiquei com muito medo de ser um final ruim pra mim, no caso, né? Ruim no meu ponto de vista. E pra mim foi bom. Eu gostei do final, gostei bastante. Então eu gostei, isso aí pra mim foi show de bola. Mas tem uma parte do livro ali que eu achei que... É um livro curto, gente, ele tem 280 páginas. E eu achei que ele conseguiu enrolar. Tipo, não precisava de tudo aquilo, sabe? Acho que se diminuísse um pouquinho ia virar um conto, né? Sabe, não precisava, assim, muita conversinha, muito, não sei o quê. Todo capítulo acontece algo, tá? Todo capítulo tem algum negócio ali que te deixa tenso, ou que te deixa curioso pra ler o próximo capítulo, mas
sabe? Aquele, ai, não sei o que, ai, enrolação, ai, que... Assim, pra daí vir contar pra gente o que tá acontecendo. Tipo, depois da metade do livro é que você vai começar a entender o que tá acontecendo de verdade. Então também achei essa parte um pouquinho enrolada, mas de todos os livros que eu li, ele foi o meu favorito dos 4 livros do mês, né? Ele foi o que eu mais gostei. Muito bom, o final muito legal. E aqui dentro, quando a gente abre, ele tem essa questão com os cogumelos. E aí eu falei, ué, por que cogumelo? E aí você vai entendendo no decorrer do livro, eu gostei bastante disso aqui também. É um negócio muito diferente mesmo. E como o título diz gótico mexicano, ele é uma coisa bem mais gótica, mais dark mesmo, do que um terror com um bicho, com coisa nada, não. Aqui ele é uma coisa mais psicológica mesmo, assim, sabe? Que vai mexendo com a cabeça dos personagens e com a cabeça do leitor. Então recomendo, não foi perfeito 5 estrelas, mas foi uma leitura muito boa. Então essas foram as minhas 4 leituras do mês de outubro, foram todos os livros que eu coloquei na TBR, foram os livros que eu li, não teve nem mais e nem menos, foram apenas esses. E aí, tá bom, pelo menos eu li o que tava na TBR, né? Enfim, então eu li esses 4 livros e agora nós vamos falar dos livros que eu pretendo ler no mês de novembro. Bom, vamos lá. É aqui que vocês se surpreendem, porque eu coloquei 3 livros na TBR de novembro. Coloquei 4 no de outubro, né? Mas enfim, por que eu coloquei pouco? Porque como eu falei anteriormente, eu tô lendo muito devagar, tô lendo muito pouquinho. Todo final de ano é isso, gente. Acho que é muita coisa na cabeça da gente, tá chegando no final de ano. É muita coisa, né? Porque é final de ano, então eu acho que eu acabo dando uma parada nas leituras mesmo. E eu faço outras coisas, né? Além de trabalhar, estudar, cuidar da casa e não sei o quê, eu também gosto de jogar. Então eu preciso tentar conciliar o meu tempo com todas essas coisas que eu quero fazer, né? No mesmo dia. Então eu coloquei apenas 3 livros na TBR de novembro. O primeiro, começando já por ele é e-book, vou deixar a capa aqui pra vocês, que é Christine, do Stephen King. Eu não sei falar o nome direito, mas eu falo Christine, Cristina, Cris, dos íntimos. Enfim, esse aí já diz por si só, porque ele é um livro com 600 e poucas páginas. Então, assim, tô com medo de não conseguir ler nem ele no mês de novembro. Então, assim, como ele é muito grande, eu preferi não colocar muitos livros na TBR, por medo realmente de não conseguir ler todos eles, sabe? Então eu prefiro deixar a TBR mais aberta. Se sobrar espaço, eu leio outro, senão eu leio o que eu me propus a ler ali e tá tudo bem. Então, Christine, do Stephen King, é a minha próxima leitura. Estou lendo na ordem cronológica, ordem de escrita do Stephen King, e é a minha próxima leitura, e eu sou louca pra ler esse livro. Eu vou tentar comprar ele na Black Friday, que agora em novembro tem Black Friday. Não tô podendo gastar na Black Friday, mas eu vou tentar comprar ele. Eu tenho apenas 2 livros que eu tô louca pra comprar, que é a continuação de Tomie, que tá aqui atrás de mim, e esse do Stephen King. Vamos ver se eu vou estar conseguindo comprar aí. Então, ele é um livro grande, em e-book eu tenho, né? Coloquei, já tô no meu Kindle. Já dei uma boa folheada ali pra entender o negócio, mas ele é muito grande, então eu tenho medo de realmente não conseguir conciliar e ler todas essas leituras, porque eu tô lendo bem devagar. Mas esse aí vai dar certo, né? Tanto que eu leio só, gente, tipo, em casa é muito difícil eu pegar pra ler. Eu leio no tempo que eu tenho pra ir trabalhar e pra voltar do trabalho. Então, que é no ônibus, né? E não dá nem 30 minutinhos pra ir nem pra voltar. Então, é só esse tempo que eu tô lendo. Eu tô lendo muito pouco em casa, muito pouco mesmo. Então, por isso que eu tô lendo mais devagar também. O segundo livro é a minha leitura com a Ana, que a gente tem nossa leitura do mês, né? E ela já leu, ela quer reler, então a gente juntou o útil e agradável e colocamos ele aqui, que é Desenhos Ocultos, que eu ganhei de presente de aniversário. Eu sou louca pra ler ele, porque todo mundo fala muito bem, e eu acho que eu vou gostar. E ele era um livro, gente, eu sou muito esquisita com alguns livros. Ele era um livro que eu falava assim, eu só vou ler quando eu tiver no físico. Por que Cargas d'Água fazia isso? Eu não sei, mas acho que é porque é um desenho que tem... É um livro que tem muitos desenhos. Então, tipo assim, logo no começo do livro já tem imagens. Então eu acho que era por isso que eu queria esse livro no físico. E aí agora que eu tenho lá em junho, vamos ler, né? Vamos ler. Então eu tô bem empolgada pra ler ele. Ele também é um livro grande. Então assim, ai, tomara que eu consiga ler tudo, né, gente? Mas enfim. Então essa é a minha próxima leitura de novembro. E eu espero conseguir terminar ele em novembro ainda. Por último, mas não menos importante, eu escolhi um livro curto, porém eu tô louca pra ler esse livro, que é A Queda da Casa Morta. Quase não falo o título, mas enfim. Ele é um livro bem curtinho, inclusive pequeno. Quando eu comprei Dark Side, chegou na minha casa, falei, meu Deus, que é isso? Um livro minúsculo, eu achei ele pequeno de tamanho, tipo, ele perto de Desenhos Ocultos, ó. Né, Desenhos Ocultos é maior. Enfim, tô criticando porque eu acho caro os livros da Dark Side, e aí chegou isso aqui na minha casa, falei, ué, gente, veio faltando um livro. Mas enfim, ele é um livro consideravelmente pequeno, e eu tô muito empolgada pra ler ele.
Quando eu fui pesquisar um pouco sobre ele, porque eu não sou de ler sinopses, como vocês estão vendo, eu não tô nem lendo nem pra vocês a sinopse, né? Eu não gosto de ler, eu gosto de descobrir o que vai acontecer no livro. Tem alguns livros que sabe que é meio óbvio, né, gente? Tipo, desenhos ocultos, a gente sabe que envolve desenhos e crianças. Christine, do Stephen King, a gente sabe que envolve carro, Casa da Capa. E A Queda da Casa Morta, eu não vou pesquisar, não fui nem nada. Mas eu tava pesquisando esses tempos, livros de terror mais diferentões do básico, do óbvio, sabe? Tipo, Iluminado, Exorcista. E indicaram esse aqui. E eu fiquei tipo, eu tenho, né? Então, assim, me empolguei pra ler e coloquei porque ele é pequeno também. Então, não fica tão ruim pra mim ler aí. E eu espero que eu consiga ler. Eu tô com medo mesmo de não conseguir, mas vai dar certo, gente. O que eu tenho que fazer é começar a ler mais em casa de volta. Eu tô lendo só no serviço. E aí em casa, em vez de ler, eu pego e deito na cama e vou mexendo no meu celular. Mas enfim, então esses são os 3 livros que eu coloquei na minha TBR de novembro. Eu espero conseguir ler todos. Se eu conseguir ler os 3, gente, eu tô muito feliz, muito tranquila, porque foi o que eu queria ler, né? Se sobrar tempo e eu conseguir ler mais alguma coisa, tá ótimo também. Mas a meta é ler esses 3 que eu coloquei na TBR. Mas foi esse o vídeo de hoje, gente. Meus livrinhos que eu quero ler, livrinhos que eu li em outubro. Espero que vocês tenham gostado. Vocês leram bastante coisa de terror em outubro? Ou vocês não gostam? Porque já é o meu estilo de leitura, mas em outubro eu aproveito. Então assim, a gente aproveita pra ler, a gente aproveita a desculpa ali. E eu sempre me empolgo mais no Halloween pra ler mais, tanto que eu fui olhar minhas outras TBR. A de setembro eu li 3 livros só, então outubro eu acabei lendo mais mesmo. E aí eu sempre me empolgo no Halloween. Mas é isso, tá acabando o ano, só mais 2 meses aí. Ai, que desespero. Mas enfim, gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e por ter me acompanhado. Um beijo e até o próximo domingo.